A palavra de Deus nos assegura em 1 Coríntios 10:13 que Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas junto com a tentação também providenciará o livramento para que a possamos suportar. Esta promessa divina não é apenas uma consolação, mas uma garantia absoluta de que todo crente tem à sua disposição uma saída honrosa diante de qualquer situação que desafie sua integridade moral e espiritual. Billy Graham costumava dizer que a tentação não é pecado até que você ceda a ela. E esta verdade fundamental deve estar gravada no coração de todo seguidor de Cristo. As Escrituras Sagradas têm muito a nos ensinar sobre luxúria, devassidão e os excessos que destroem a alma humana. A palavra luxúria refere-se àquele desejo ardente e descontrolado que consome a mente e o coração, levando a pessoa a buscar satisfação em coisas que Deus proibiu. A devassidão, por sua vez, representa a busca desenfreada por prazeres que ultrapassam os limites estabelecidos pelo Criador para o bem-estar humano. Como Billy Graham frequentemente pregava, quando abandonamos os padrões de Deus, inevitavelmente caímos nos padrões do mundo, e os padrões do mundo sempre levam à destruição. A Bíblia é clara ao nos ordenar: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Este mandamento não é uma sugestão, mas uma ordem divina para nossa proteção e santificação. O apóstolo Paulo também nos adverte sobre aqueles que chegaram ao estado de completa insensibilidade moral. Pessoas cujas consciências foram cauterizadas como ferro em brasa. Em Efésios 4:19, ele descreve como essas pessoas perderam toda a sensibilidade, entregaram-se à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Estes indivíduos chegaram a um ponto onde não conseguem mais distinguir entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. Billy Graham alertava que existe um ponto de não retorno na vida espiritual de uma pessoa, onde o coração se torna tão endurecido que mesmo a voz do Espírito Santo não consegue mais penetrar. Em Romanos 1:24, Paulo descreve como Deus, em sua justiça, eventualmente entrega essas pessoas aos desejos de seus corações para a imundícia, permitindo que sigam seu próprio caminho de autodestruição. É uma situação terrível, onde o próprio Deus diz: já que vocês rejeitaram minha verdade repetidas vezes, agora permitirei que experimentem as consequências de suas escolhas. Mas mesmo nessa condição, enquanto há vida, há esperança, pois o poder transformador do Evangelho ainda pode alcançar os mais endurecidos corações. Escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, Paulo menciona aqueles que resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Estas pessoas rejeitaram Cristo por tanto tempo que suas faculdades espirituais atrofiaram completamente. Como um músculo que não é usado e perde sua força, a consciência que não responde aos apelos divinos, eventualmente perde sua capacidade de discernimento moral. Por isso, é crucial, especialmente para os jovens, responder ao chamado de Cristo enquanto o coração ainda é sensível. Billy Graham sempre enfatizava em suas cruzadas: hoje é o dia da salvação, amanhã pode ser tarde demais. Se você sente o Espírito Santo falando ao seu coração neste momento, não endureça seu coração, não resista mais. Entregue sua vida completamente a Jesus Cristo, porque pode chegar o dia em que sua consciência estará tão endurecida que você não conseguirá mais ouvir a voz de Deus chamando-o para o arrependimento e a salvação.
Cada um de nós enfrenta uma escolha fundamental na vida. Seguiremos firmemente as convicções cristãs e os ensinamentos bíblicos, ou nos renderemos às tentações e seguiremos pelo caminho largo que conduz à perdição eterna? Jesus foi claro ao dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13 e 14. A escolha está diante de você hoje mesmo. Deus nunca forçará ninguém a escolhê-lo, pois ele nos criou com livre arbítrio. Como Billy Graham costumava dizer, Deus é um cavalheiro. Ele nunca força sua entrada em nossa vida, mas espera pacientemente que o convidemos a entrar. Se você chegou até aqui nesta mensagem, é porque Deus está falando com seu coração. Que tal pausar por um momento e refletir sobre onde você está espiritualmente? Deixe um comentário abaixo contando qual parte desta mensagem mais tocou seu coração. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais ensinamentos que podem transformar sua vida. Sua interação é muito importante para nós, pois nos mostra que esta palavra está alcançando corações sedentos da verdade. Um exemplo poderoso de resistência à tentação encontramos na vida do jovem Ezequiel, conforme registrado nas Escrituras. A Bíblia nos conta que Ezequiel, ainda adolescente, determinou firmemente em seu coração que não se contaminaria com as ofertas mundanas que lhe eram apresentadas diariamente. Ezequiel era um jovem com propósito definido e convicção inabalável. Quando os exércitos de Nabucodonosor conquistaram Jerusalém, ele foi levado cativo juntamente com milhares de outros judeus, caminhando aproximadamente 1.800 quilômetros, através das áridas terras do crescente fértil, até chegar à majestosa Babilônia. Imagine a jornada. 1.800 quilômetros distante de sua terra natal, 1.800 quilômetros longe de sua família, de seus amigos, de tudo que conhecia e amava. Naqueles tempos antigos, sem os meios de transporte modernos, essa viagem representava meses de caminhada através de desertos escaldantes e terrenos perigosos. Mas mesmo nessa situação adversa, aos apenas 16 ou 17 anos de idade, Ezequiel manteve-se fiel aos princípios que aprendera desde criança. O rei Nabucodonosor, conhecido por sua sabedoria política e militar, havia elaborado um plano estratégico para usar os jovens judeus mais talentosos em seu governo. Ele ordenou que fossem selecionados jovens sem defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, para serem treinados durante 3 anos na Universidade da Babilônia. O rei sabia que esses jovens possuíam dons especiais e uma educação superior que poderia beneficiar seu reino. Durante o período de formação, esses jovens receberam acesso aos melhores vinhos importados, às iguarias mais refinadas da corte real, aos aposentos mais luxuosos do palácio e a todos os privilégios imagináveis que a riqueza babilônica podia oferecer. Era uma oportunidade que muitos jovens da época sonhariam ter: educação de primeira classe, comida refinada, vinho caro e um futuro garantido no governo do império mais poderoso do mundo antigo. No entanto, Ezequiel tomou uma decisão que surpreendeu a todos ao seu redor. Ele disse: "Não quero o vinho do rei, não desejo suas iguarias refinadas. Prefiro dormir numa esteira simples ao invés da cama real adornada com seda e ouro. Quero viver uma vida de simplicidade e autodisciplina, mesmo que isso signifique abrir mão de privilégios que outros apenas sonham em ter." Que contraste impressionante com a mentalidade de muitos jovens de hoje, que mal podem esperar para sair de casa dos pais e se entregar aos prazeres proibidos que o mundo oferece.
Billy Graham observava que a diferença entre os jovens que triunfam e os que fracassam não está nas oportunidades que recebem, mas nas escolhas que fazem quando ninguém está olhando. Ezequiel estava geograficamente isolado de sua família e comunidade religiosa. Ninguém em Jerusalém saberia se ele tivesse se envolvido romanticamente com alguma das mulheres da corte babilônica. Ninguém descobriria se ele tivesse se embriagado com os vinhos caros do rei durante as festividades noturnas. Ninguém o criticaria se ele tivesse adotado completamente o estilo de vida luxuoso e permissivo da elite babilônica. Ele poderia ter ganhado popularidade instantânea entre seus colegas se simplesmente tivesse relaxado seus padrões morais e abraçado a cultura local. Mas Ezequiel entendeu um princípio fundamental que Billy Graham sempre ensinava. O caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando, e a integridade é fazer a coisa certa mesmo quando isso custa caro. Aquele pequeno não na juventude de Ezequiel foi, na verdade, um treinamento para o grande não que ele teria que dar anos mais tarde, quando já era um alto funcionário do governo babilônico e foi ameaçado de morte por se recusar a abandonar sua fé em Deus. A firmeza demonstrada na juventude preparou-o para manter sua lealdade a Deus, mesmo quando isso significava enfrentar uma cova cheia de leões famintos. Como Billy Graham costumava dizer, as pequenas vitórias sobre a tentação na juventude são a preparação para as grandes batalhas espirituais da vida adulta. Nós também nos contaminamos e comprometemos nossa vida espiritual de várias maneiras sutis em nossa época moderna. Podemos nos contaminar através da gula desenfreada, consumindo alimentos em excesso e perdendo o controle sobre nossos apetites físicos. Podemos nos contaminar através do álcool, que embota nossa sensibilidade espiritual e compromete nosso julgamento moral. Podemos nos contaminar através das drogas, que alteram nossa percepção da realidade e nos tornam escravos de substâncias químicas. Podemos nos contaminar gastando horas excessivas diante da televisão, absorvendo conteúdo que polui nossa mente e coração com valores contrários aos princípios bíblicos. O próprio Jesus Cristo alertou em Lucas 21:34. Acautelai-vos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e vos sobrevenha de improviso aquele dia. Billy Graham frequentemente advertia que o pecado é sempre mais atrativo do que parece, mais viciante do que prometem e mais destrutivo do que imaginamos. O apóstolo Paulo nos exorta: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13:14. Pedro também nos lembra: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2:11. Essas não são sugestões opcionais, mas mandamentos divinos para nossa proteção espiritual. A Bíblia nos ensina que devemos exercer disciplina rigorosa sobre nossas mentes, controlando os pensamentos que permitimos habitar em nossa consciência. Devemos disciplinar nossos corpos, tratando-os como templos do Espírito Santo. E devemos disciplinar nossos corações através da fé genuína em Cristo, permitindo que Ele transforme nossos desejos e motivações mais profundas. Outro exemplo extraordinário de vitória sobre a tentação encontramos na história do jovem Jacó, que foi vendido como escravo para o Egito por seus próprios irmãos invejosos. Ele acabou se tornando servo de um oficial militar egípcio chamado Potifar, que rapidamente reconheceu as qualidades excepcionais do jovem hebreu. Potifar tinha uma esposa muito sedutora e manipuladora, e Jacó era um jovem forte, atraente e cheio de energia.
Em Gênesis, capítulo 39, encontramos registrada uma das mais dramáticas tentações sexuais da história bíblica. A esposa de Potifar desenvolveu uma obsessão pelo jovem escravo hebreu, pois ele havia sido promovido a administrador de toda a propriedade e negócios de seu marido. Ela observava diariamente aquele jovem determinado e fisicamente atraente, supervisionando os jardins, gerenciando os negócios e demonstrando uma maturidade e competência que a impressionava profundamente. Com o passar dos dias, sua atração se transformou em desejo ardente e ela começou a assediá-lo continuamente. Um dia, ela o abordou diretamente e disse: "Deita-te comigo." Mas Jacó, mesmo sendo apenas um escravo jovem em terra estrangeira, respondeu com uma firmeza que revela o caráter forjado pela fé: "Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e tudo o que tem me entregou na minha mão. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus?" Gênesis 39, 8, 9. Note que Jacó não apenas considerou a traição contra seu senhor terreno, mas principalmente o pecado contra Deus, o Deus de seus pais, Abraão e Isaque. Jacó estava completamente sozinho no Egito, a milhares de quilômetros de sua família em Canaã. Quem descobriria se ele cedesse à tentação? Quem saberia se ele tivesse um relacionamento secreto com a esposa de seu senhor? Ele poderia ter racionalizado a situação, pensando que era apenas um escravo sem direitos, que sua vida já havia sido destruída pela traição de seus irmãos, que merecia pelo menos algum prazer naquela situação difícil. Mas Jacó compreendeu que alguns prazeres custam caro demais e que a integridade moral vale mais do que qualquer satisfação momentânea. Billy Graham ensinou por décadas que a tentação sempre oferece prazer imediato, mas esconde o preço, que será cobrado posteriormente. Quando Jacó continuou resistindo às investidas da mulher de Potifar, ela se tornou cada vez mais agressiva e desesperada. Finalmente, em um dia quando não havia mais ninguém na casa, ela o agarrou pela roupa e fez seu último e mais direto apelo: "Deita-te comigo." Mas Jacó, demonstrando uma sabedoria que vai além de seus aproximadamente 20 anos de idade, literalmente fugiu da tentação, deixando sua túnica nas mãos dela e correndo para fora da casa. A mulher, enfurecida pela rejeição e temendo que Jacó pudesse contar a alguém sobre suas investidas, começou a gritar e chamar os outros servos, acusando-o falsamente de ter tentado violentá-la. Quando Potifar chegou em casa e ouviu a versão de sua esposa, ficou irado e mandou Jacó diretamente para a prisão, onde ele permaneceu por anos injustamente. Muitos conhecem o final glorioso desta história. Através de uma série de circunstâncias sobrenaturalmente orquestradas por Deus, Jacó foi libertado da prisão para interpretar os sonhos do faraó. Acabou se tornando primeiro-ministro do Egito e governou a nação mais poderosa do mundo antigo sob a autoridade do faraó. Deus o estava observando, protegendo e preparando para uma promoção extraordinária, precisamente porque Jacó teve a força moral e espiritual, concedida pelo próprio Deus, para dizer não quando foi duramente tentado. Como Billy Graham proclamava: "Deus sempre honra aqueles que o honram e sempre promove aqueles que sacrificam prazeres temporários por princípios eternos." É fundamental compreendermos que a sexualidade por si mesma não é pecado nem algo vergonhoso. A sexualidade foi criada pelo próprio Deus como um presente maravilhoso para a humanidade, tanto para a propagação da raça humana, quanto para ser desfrutada dentro dos limites sagrados que ele estabeleceu para o matrimônio. O livro de Cantares celebra lindamente o amor físico entre esposo e esposa, e Hebreus 13:4 declara: "Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula."
O problema não está no sexo em si, mas no uso indevido da sexualidade fora do contexto matrimonial, que Deus planejou para nossa proteção e felicidade máxima. Billy Graham sempre ensinava que Deus não é contra o prazer, ele é contra o prazer destrutivo. Ele não é contra o sexo, ele é contra o sexo fora do casamento, que sempre traz consequências dolorosas. As características distintivas de um cristão genuíno incluem necessariamente o autocontrole e a autodisciplina em todas as áreas da vida, especialmente na área sexual. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, deu-lhe este conselho precioso: conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5:22. Mas como é possível permanecer puro no mundo altamente sexualizado em que vivemos hoje? Como permanecer puro quando somos bombardeados diariamente com imagens sensuais nas bancas de revista, na internet, nos filmes, na televisão, na publicidade e em praticamente todos os meios de comunicação? Como manter a pureza mental e emocional quando tantas tentações são lançadas sobre nós a cada momento? Como resistir quando a própria cultura incentiva a promiscuidade e ridiculariza a pureza? A resposta é clara e simples, embora não seja fácil de implementar. Você não consegue permanecer puro por suas próprias forças. Não importa quão forte seja sua vontade ou quão sinceras sejam suas intenções. Só existe uma maneira de viver uma vida de pureza moral e espiritual neste mundo corrupto. Se Jesus Cristo estiver genuinamente habitando em seu coração, ele lhe dará a força sobrenatural e o poder divino necessários para resistir a qualquer tentação. Como Billy Graham pregava incansavelmente, a vida cristã não é difícil, ela é impossível. Impossível para nós, mas perfeitamente possível para Cristo vivendo através de nós. Lembre-se da promessa bíblica: nenhuma tentação será tão poderosa que Cristo não possa providenciar uma saída honrosa e vitoriosa. Portanto, se você ainda não entregou completamente sua vida a Jesus Cristo, faça isso agora mesmo. Neste momento, não espere até amanhã, não adie para a próxima semana, não procrastine até que sinta que está pronto. Entregue sua vida inteiramente a Cristo hoje e permita que Ele assuma o controle total de sua existência. Deixe que Ele seja verdadeiramente o Senhor de sua vida. Não apenas o Salvador, que perdoa seus pecados, mas o Senhor que governa soberanamente todas as áreas de sua vida. Sua mente, seus pensamentos, seus relacionamentos, seu corpo físico, sua vida profissional, suas finanças e, sim, também sua vida sexual e romântica. Permita que Cristo seja o Senhor absoluto de cada aspecto de sua existência, porque só assim você experimentará a verdadeira liberdade e a paz duradoura que seu coração tanto procura. Se esta mensagem impactou sua vida de alguma forma, eu quero convidá-lo calorosamente a fazer parte da nossa família aqui no canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho, porque temos preparado muitas outras mensagens que podem revolucionar completamente sua jornada espiritual. Mais do que isso, quero ouvir sua história. Conte-nos nos comentários como esta palavra tocou seu coração, que mudanças você pretende fazer em sua vida a partir de hoje, ou compartilhe seu testemunho de vitória sobre alguma tentação que você venceu através do poder de Cristo. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir da luta. Somos uma comunidade de pessoas que se importam genuinamente umas com as outras, e sua participação enriquece nossa família espiritual. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e lembre-se sempre, com Cristo habitando em você, nenhuma tentação é forte demais para ser vencida.